um excelente debate. Vamos lá, vamos entender, pegar até essa frase final dele, né, doutora Raquel? Ele diz: não preciso de colete à prova de balas. Vocês são o meu colete, estou aqui de camisa suada. Como fazer para proteger a segurança de candidatos à presidência da República? Como é que a senhora vê esse crime que aconteceu há poucos dias das eleições do Equador? Houve erro na segurança do candidato, na sua análise? Para fazer um corpo de segurança, tanto para chefe de executivo como para os candidatos presidenciáveis, a gente tem toda uma estrutura que ela não é disponibilizada por livre vontade daquele candidato. A responsabilidade fica para aquele que coordena a segurança. Quando a gente fala de candidatos aqui no Brasil, são delegados federais que coordenam toda a estrutura, todo o monitoramento e inteligência de segurança. E isso, claro, parte do monitoramento prévio, da varredura prévia do local, de toda a estrutura também do corpo de policiais que estarão no evento, que estarão junto com o presidenciável, com o candidato, que estarão no entorno do local. Então, claro que é uma estrutura muito planejada para que erros não aconteçam, porque erros, infelizmente, podem ser fatais. É necessário que tenha, sim, todo um acompanhamento e uma atenção necessária. O que a gente percebe é que, de forma populista, muitos candidatos, eles se colocam ali, claro, fazendo parte do povo, querendo mais uma proximidade, dispensando, eu não preciso de segurança, eu não preciso de colete, porque eu sou amado e aclamado pelo povo. E a política, ela não pode interferir de forma alguma na autonomia da polícia ao direcionar e ao proteger os candidatos, porque a responsabilidade de toda a segurança fica para aquele que coordena essa segurança. E quando a gente fala em chefe de Estado, claro que daí as informações são muito mais reservadas, o nível de sigilo ele é decretado através em repartições dos próprios que conglobam o corpo de segurança para que essas informações elas não sejam ali dissipadas. Então, as estratégias, Nesse elas não ponto. são. Uhum. Não, isso que a senhora está falando é muito interessante, que o populismo não pode estar à frente e que aí quem dá a palavra final é quem está cuidando da equipe de segurança. Nesse caso do candidato lá do Equador, ficou claro que foi isso, quer dizer, ele não queria usar o colete à prova de balas, acabou saindo por um outro lugar, quer dizer, isso tem alguma responsabilidade da equipe dele nesse tipo de crime, doutora Raquel? Eu vou falar que, independente dessas paixões ideológicas, esquerda ou direita, este candidato ele é sob responsabilidade do corpo policial, daquele que coordena. Então, eu posso até afirmar que candidatos que dão trabalho para essa segurança colocam em risco não só a vida dele, como daquele do entorno da segurança, porque também funcionam como escudo humano entre o crime e a sociedade. Eu vi que vocês estavam discutindo também a respeito, é uma esquerda, a culpa é da esquerda ou a culpa é da direita, etc. Mas isso só enfraquece a investigação e fortalece o crime. A culpa é de um criminoso. Quem mata é um criminoso. Independentemente da ideologia, é criminoso. Então, quando a gente tenta, tanto na gestão policial, quando a gente sai de campanha, entrar com políticas ideológicas interferindo no trabalho de autonomia policial, claro que você fragiliza a responsabilidade, você fragiliza a competência e a autoridade de uma instituição que deve ser de Estado. Quando a gente fala numa segurança de um corpo, no caso num corpo de um dignatário, quando a gente fala de segurança de dignatários, de presidenciáveis, de um chefe de Estado, não pode haver interferência na estratégia de Delegada, monitoramento de inteligência. a Pois senhora, não. a senhora vê semelhança entre o que disse o candidato lá do Equador, de que ele se protege com o povo, e o nosso presidente Lula, que também várias vezes fica sem colete, ou se joga no meio do povo, aparentemente com certo descuido na proteção?
Eu só poderia fazer um paralelo de correspondência na fala se o atual presidente não fosse presidente, fosse um candidato. Hoje, o sistema de segurança de um presidente é completamente diferente de um candidato a presidente. Claro que tem aqui no Brasil GSI, a BIM, Polícia Federal, toda a guarda ali presidencial, é totalmente diferente a estrutura, e ali até por ser muito mais rigorosa, muito mais estudada, planejada, e inclusive existem, é o que eu tinha falado, as informações, elas são compartimentadas, elas não são compartilhadas, para que esse grau de sigilo seja ali decretado por quem coordena, dirige ali a segurança. Então, claro que ali sim, se autorizado, eu acredito que o presidente tenha conversado previamente com o coordenador de sua segurança, e ali a possibilidade de não usar o colete balístico por ter uma estrutura, e uma estrutura muito bem feita em relação a um chefe de Estado. Delegada, dentro dessa, fazendo uma avaliação de comparação de campanhas, né? No ano passado, tanto o presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro usaram colete, usaram pasta balística também, a pasta de segurança, em alguns comícios a gente viu o presidente Jair Bolsonaro usando. Como é que a senhora avalia a segurança que foi oferecida aos candidatos, eu acho que pela Polícia Federal, né, durante as eleições de 2022, os candidatos presidenciais brasileiros? Eles foram uma segurança modelo, ou tem alguma coisa que ainda a gente pode melhorar com relação a outros candidatos, a outras eleições em outros lugares do mundo? Aqui no Brasil, é responsabilidade da Polícia Federal, dos colegas delegados federais. Conheço alguns colegas delegados federais que ficaram responsáveis por candidatos, e eu posso falar que atuaram na excelência de um trabalho que pode ser exemplo para polícias do mundo inteiro. O que eu vejo é um paralelo, por exemplo, vou sair da América Latina e vou falar do Shinzo Abe, que ele estava 2 dias de campanha, ele foi o primeiro-ministro que mais permaneceu no poder ali no Japão, e é um país desarmamentista, e foi alvo fatal de um criminoso. Então, a gente não pode subestimar a criminalidade, não podemos subestimar atos que são imprevisíveis, principalmente quando estamos lidando com eleições e eleições em esferas que vão se impactar na escolha daquele candidato, se vencedor, de todo um aspecto que a gente sabe, social, econômico, cultural. Então, claro, a gente não pode contar com fatores imprevisíveis como não previsíveis. Então, a gente tem que, sim, antecipar os fatos, antecipar todo ato imprevisível. E esse é o grande desafio daqueles que estão no entorno, que estão coordenando campanha de presidenciáveis, campanha de chefes de executivo, tanto municipal, executivos estaduais. Por quê? Porque são eleições que disputam e que colidem vários poderes e interesses antagônicos. Isso a gente fala no Brasil, América Latina e ao redor do mundo. Falando aí sobre a situação e a disputa aqui no nosso país, mas a gente teve o episódio da facada do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, isso em 2018, e que inclusive teve impacto nas eleições de maneira muito forte, né? Como é que a senhora analisa esse episódio, o que isso tem a ver com essa insegurança de políticos na América Latina? Ali a gente percebe que havia já o candidato a presidente, no caso, ele estava dentro da aglomeração, grandes eventos. Claro que ali o policiamento e o entorno de segurança tem que ser quadruplicado, quintuplicado. É muito complicado, é muito desafiador, e eu posso dizer que é extremamente arriscado estar como um candidato ali misturado numa multidão. A vulnerabilidade, ela fica em risco máximo quando não existe uma proteção, um colete balístico, e está ali disputando eleições
a um executivo federal. Ali, claro que é um desafio, claro, sobre-humano daqueles que fazem parte do corpo de segurança, mesmo com estratégias muito bem colocadas, mesmo com toda a prévia ali de monitoramento, e ali quando você mistura na multidão, são fatores realmente desafiadores e muito complicados. E a senhora também estava explicando ali